Bom dia, galera. Eu sou a professora Ana Lúcia, Nós estamos aqui para iniciar uma aula sobre ligações químicas. Esse será o nosso conteúdo do terceiro bimestre, Então, hoje o motivo da nossa aula é uma introdução, uma aula inicial, uma aula explicativa sobre ligações químicas, certo? Para começar, eu vou deixar para vocês uma frase, ok? Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo, ok? Se está muito difícil, é porque as dificuldades com certeza serão vencidas. Aplausos! Arrasou, bonita! E aí, ligações químicas é o tema da nossa aula, espero que vocês aproveitem. Eu espero que vocês prestem bastante atenção qual é a importância das ligações químicas no nosso dia a dia, ok? O que são ligações? Ligações, com certeza, são relações que existem entre alguma coisa. E as ligações químicas, na verdade, são essas ligações que existem entre os átomos, tá certo? Os arranjos que existem entre as moléculas. Essas ligações que se dão por combinação. Olha que legal, combinação. Aí eu lembro da palavra estabilidade. O que seria essa estabilidade? Aí a gente vai aqui pensar, puxar para o nosso dia a dia. Suponhamos que você, em determinado momento, isso acontece muito na sala de aula, aquela diferença, professor, o ar-condicionado não está muito frio, professora, nós estamos com calor, ou professora, a gente está achando que está muito frio a sala de aula. Aí você me diz, eu procuro o quê? Eu estou querendo nesse momento uma estabilidade. Então, assim, essa combinação desses átomos, na verdade, é uma estabilidade que se confirma entre eles, tá certo? Entre essas moléculas, ok? E aí, vamos para a definição do que seria essa ligação química. Ligação química, na verdade, foi um termo usado por um cientista, ok? Newton Lewis. Na verdade, esse cientista, mais na frente, vocês vão ver que ele foi também o criador da teoria de Lewis, justamente aonde esses elétrons vão se combinar, ok? E vão causar essa combinação para que eles adquiram a famosa estabilidade, ok? Então, ele foi usado pela primeira vez no ano de 1920, ok? Foi publicado um artigo onde ele explicava por que os átomos se mantêm unidos. Por quê? Eles se mantêm unidos para formar algumas substâncias, ou substâncias simples ou substâncias compostas. Essas substâncias simples, na verdade, como já foi visto, elas são formadas apenas por um elemento químico, ok? Nós temos o enxofre, nós temos o ozônio, certo? E também esses átomos, eles se combinam para formar as ligações compostas, as substâncias compostas. Essas substâncias compostas nós usamos muito no nosso dia a dia, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, ok? A água, substância de suma importância na nossa vida, é uma substância composta, ok? Mas essa substância composta, ela já foi combinada para atingir a sua estabilidade, ok? Ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas. Olha aí o caso da água, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, ok? No caso das ligações iônicas ou metálicas, gente, ligações iônicas ou ligações metálicas será o nosso próximo assunto, ok? Agora a gente vai atrelar as ligações químicas com uma definição, com uma teoria, com uma explicação, ok? Então, os átomos, eles se organizam de forma a construir uma molécula. Aqui nós temos exemplos de substâncias compostas. O cloreto de sódio, como eu falei aqui, a água, que é uma substância composta, o ozônio é uma substância simples, onde a gente tem nessa composição 3 átomos de oxigênio, ok? E o ácido sulfúrico, que é conhecido como a soda cáustica, que é o H2SO4, ok?
Na verdade, esses átomos, a maioria desses elementos químicos, até então conhecidos e que estão enunciados na tabela periódica, ok? Eles não aparecem na natureza de forma isolada, certo? A maioria desses materiais presentes no nosso dia a dia são substâncias que podem ser encontradas, são substâncias simples. Que são substâncias simples? Constituídas de átomos de somente um elemento, ok? Aí vem a pergunta, por que os átomos se ligam? Por que será que esses átomos se ligam? Aí vem a resposta, para ficarem mais estáveis. O que é essa estabilidade, professora, que a senhora tanto fala? Desde o começo da aula a senhora falou em estabilidade. Ligação química tem a ver com a questão de se manter estável, tá certo? Aonde as substâncias se completam, aonde elas vão compartilhar, aonde elas vão doar o elétron, aonde elas vão receber um elétron para adquirir essa estabilidade. Ou seja, os átomos se ligam para atingir a regra do octeto. Pronto, cheguei onde eu queria chegar. O que seria essa regra do octeto? Regra do octeto é quando eu tenho na última camada do átomo uma quantidade X de elétrons, ok? Quando atinge essa quantidade X de elétrons, aí eu digo que ele atingiu a sua estabilidade, ou seja, eu afirmo que ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. O que seria essa camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa do átomo, é a camada mais externa do elemento químico. Na sua distribuição eletrônica, a última camada, tá certo? Ou seja, o último nível vai corresponder à sua camada de valência. Certo? E a definição do que seria essa camada de valência, como já foi dito anteriormente, a última camada em que se encontram os elétrons. Aí eu digo, vamos relembrar quais são essas 7 camadas? Gente, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que na distribuição eletrônica nós temos 7 camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica tem o seu nível. Cada nível tem a sua letrinha, tá certo? K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas eletrônicas. Cada camada dessa comporta uma quantidade X de elétrons. Se você observar pelo diagrama, nós vamos ter na camada K 2 elétrons, na camada L 8 elétrons e assim sucessivamente, tá certo? 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. Cada nível de 1 a 7. Esses níveis de 1 a 7, eles são chamados de números quânticos, ok? Cada número quântico corresponde a uma camada. Cada camada corresponde a uma quantidade X de elétrons. Para eu atingir a estabilidade em um elemento químico, eu vou ter que ter quantos elétrons? 8 elétrons na camada de valência. O que seria essa camada de valência? Camada mais externa de um átomo, aonde eu posso confirmar ou não se ele atingiu a estabilidade. Como é que ele atinge essa estabilidade? Quando ele configura na sua última camada 8 elétrons, ok? Vocês têm aqui as camadas com seus níveis ou números quânticos, como eu já expliquei, ok? E aí a gente vai para a nossa tabela periódica, ok? A tabela periódica, nós vamos observar que cada grupo, certo? Nós vamos ver, começa com o grupo 1A, 2A, 3A e assim sucessivamente. Gente, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção e observem que cada grupo corresponde, olha que legal, a tabela periódica em si, ela já vem dizendo a quantidade de elétrons em cada grupo. Então, ótimo, no grupo 1A, eu sei que na sua distribuição eletrônica ou na sua configuração eletrônica, ele vai terminar com um elétron.
na camada de valência vai ter um elétron. Que legal, professora. No grupo 2A, na sua camada de valência, se o grupo é 2A, logicamente que vai terminar com quantos elétrons? 2 elétrons. E assim sucessivamente, tá certo? Então quer dizer que eu não vou precisar, para estabelecer uma ligação química, seja ela iônica, metálica ou covalente, essas três serão as próximas aulas que nós teremos, para eu estabelecer uma ligação, seja iônica, metálica ou covalente, eu não vou precisar fazer a distribuição eletrônica. Legal, professora. Por quê? Porque na própria tabela eu já vou ver a quantidade de acordo com o grupo de elétrons que tem na sua camada de valência. Show! Então, o número do grupo a que o átomo pertence, eu já falei isso aqui, indica quantos elétrons tem na sua última camada. Por exemplo, a camada 2A, 2 elétrons, tá certo? No grupo 6, 6 elétrons na última camada. Show de bola! O que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Os grupos mais importantes. Grupo 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Aí vocês dão uma reforçadazinha no grupo 8A. Isso não quer dizer que os demais grupos não são importantes, ok? Até porque o primeiro estudo que vocês vão ter depois de ligações químicas serão as ligações iônicas. As ligações iônicas, ela tem uma característica, ela tem uma afinidade. Como é que os átomos se ligam? Qual é a característica da ligação iônica? Próxima aula a gente responde isso, ok? Hoje nós vamos falar mais um pouco também sobre os gases nobres. Gente, gases nobres, olha aí o nome, gases nobres. Todo mundo quer ser um gás nobre, não é? Gás nobre por quê? Eles não precisam de outros átomos para estabelecerem ligações. Até porque todos eles, com exceção do hélio, tá certo? Todos eles têm na sua camada de valência 8 elétrons. Legal! Então, o único elemento gás nobre que não apresenta na sua distribuição eletrônica 8 elétrons na camada de valência é o hélio. Ele só tem 2 elétrons, tá certo? É a única exceção. Por quê? Porque ele só tem uma camada. E porque nessa camada, que é a camada K, só comporta 2 elétrons, ok? É a única exceção dos gases nobres. Os outros, todos eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, ok? E as características dos gases nobres, todos se encontram no estado de gás, né? Possuem uma baixa reatividade, apresentam uma fraca interação interatômica. Gente, eles não precisam fazer ligações intermoleculares com outros átomos, porque ele é um gás nobre, ok? Possui baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? O que é isso, professora? Ponto de fusão, ponto de ebulição? Ponto de fusão é quando determinada substância passa de um estado físico para outro estado, ok? Ponto de ebulição, mesma coisa, certo? Ponto de fusão, estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição, estado líquido para o vapor, ok? Quando ocorre essa mudança de estado, nós dizemos que a substância atingiu o seu ponto de fusão ou o seu ponto de ebulição, ok? Os orbitais desses níveis de energia são completos, é o que nós falamos aqui. Gás nobre, eu não preciso mais de nenhum outro elemento para combinar comigo. Por quê? Porque eu sou um gás nobre, eu tenho 8 elétrons na minha camada de valência, então não vou necessitar de outro elemento para combinar, para completar a minha estrutura atômica, a minha distribuição eletrônica, ok? Agora a gente vai pegar a tabela, tá certo? E observar, se vocês observarem na tabela periódica, o grupo 1A, vocês podem observar aí na tabela de vocês, significa que ele tem o quê? Um elétron na sua camada de valência. No grupo 2A, significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Gente, aí eu penso assim, será que é mais
mais fácil aquele átomo que tem 7 elétrons, ele doar esses 7 elétrons para outro fechar os 8, porque ele tem que atingir a regra do octeto, ou será que ele é mais fácil perder um elétron? O que vocês acham? Para um elemento químico que na sua distribuição eletrônica apresenta um elétron na camada de valência, será que é mais fácil ou ele ganhar os 7 para completar os 8, ou será que é melhor ele perder um elétron? O que vocês acham? Vamos levar para o nosso dia a dia. Vamos supor que eu vou fazer uma mudança e aí eu preciso transportar algumas mercadorias, alguns materiais, e aí tanto faz eu levar 7 caixas como eu trazer uma caixa para um determinado local. O importante é que fique com 8 caixas. O que vocês acham? Logicamente que eu vou apenas pegar uma caixa e vou levar para se juntar com as 7. Até porque eu não vou pegar peso, né? Então, pela lógica, é melhor você perder um elétron para completar os 8 do que você doar os 7 para completar os 8. Ok, galera? Na lógica, olha aí, é mais fácil ceder um elétron do que ganhar os 7. Ok? Com essa regra, a gente lembra que na tabela periódica tem alguns elementos que eles têm tendência para receber os elétrons. No caso aqui, quem tem 7 é mais fácil receber 1 do que doar os 7. Ok? Conclusão, em uma ligação química, o que importa são os elétrons da sua camada de valência. Camada de valência, camada mais externa, aonde estão a quantidade X de elétrons, ou seja, dependendo do elemento químico, eu vou ter uma quantidade X de elétrons. Se eu quero que esse átomo adquira uma estabilidade, eu vou ter que ter quantos elétrons na sua camada de valência? 8. Com certeza vocês não vão esquecer disso, porque regra do octeto, a palavra já está dizendo octeto, 8. Certo? Em uma ligação química, o que importa são os elétrons da camada de valência. Isso vai determinar que tipo de ligação ocorre. Mas isso vai ser assunto da nossa próxima aula. Que tipo de ligação ocorre? Pode ocorrer uma ligação iônica, pode ocorrer uma ligação metálica, ou pode ocorrer uma ligação covalente. Só um bizu. Ligação iônica é quando os metais se ligam, é metal com metal. Ligação iônica, metal com metal. Não esquece disso não. Ligação covalente, a metal com metal, tá certo? Ligação metálica, metal com metal. Olha aí, ó. Iônica, a metal com metal. Covalente, a metais com a metais. E metálica, metais com metais. A própria palavra já induz você a pensar que tipo de ligação vai ocorrer, ok? Tem alguns anexos, a gente vai ver distribuição eletrônica, um pouco de distribuição eletrônica, quais são os níveis e subníveis, um diagrama de Linus-Pauling, como é que ocorre essa distribuição eletrônica. Gente, novamente eu vou afirmar, não é necessário estabelecer a configuração eletrônica para saber quantos elétrons o átomo tem na sua camada de valência. O que eu preciso fazer? Eu preciso ficar amigo da tabela periódica. E aí vem a pergunta, por que vocês têm que ficar atento à tabela periódica? Na própria tabela já vem especificando a quantidade de elétrons em cada grupo. Ou seja, não vou precisar fazer a distribuição eletrônica, como vocês estão vendo aí no diagrama de Linus-Pauling. Eu não vou precisar distribuir esses elétrons para eu saber quantos elétrons estão na última camada. Tabela periódica, ela foi feita para ser consultada. Você pode estudar, você pode observar, porque com o tempo você vai memorizar que tabela periódica começa 1 e vai até o 18. Olha os gases nobres aí, ok? E aí nós vamos ter 4 subníveis. Gente, cada subnível desse só tem uma quantidade X de elétrons, isso aí não muda. Subnível S, nós temos quantos elétrons? 2. Subnível P,
6. Subnível D, nós temos 10 elétrons. Subnível F, nós temos 14 elétrons, ok? São 4 subníveis, S, P, D, F. Nós temos 7 camadas eletrônicas. Quantas camadas? 7. Cada uma com a sua respectiva letra. K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma com a sua quantidade X de elétrons. E esse número de 1 a 7, para a gente não esquecer, galera, corresponde ao número quântico, ok? Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês uma evidência de uma ligação química. Nós temos duas substâncias, nós temos a água, o H2O, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio, ok? Como é que eu evidencio que houve uma ligação química e não alterou a constituição da substância? Vou adicionar aqui um pouco de cloreto de sódio, ok? Vai ser dissolvido, ok? E aí, a ligação química ocorreu? Sim. Ela deixou de ser uma ligação química de forma alguma. Quando eu adicionei o cloreto de sódio na água, a água continuou a ser água, mas porém, o cloreto de sódio, que já havia estabelecido uma ligação química com o sódio e com o cloro, continuou sendo cloreto de sódio, ok? É uma evidência simples, é uma demonstração bem prática. Para que serve? Para eu demonstrar para vocês que na ocorrência de uma ligação química não ocorre ruptura nem quebra das moléculas. Então eu finalizo aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e posteriormente a gente envia para vocês as atividades referentes ao conteúdo da aula.